E vamos ter agora mais um conteúdo excelente, trazido pelo Felipe Soares. O Felipe ele é superintendente de recursos humanos na Atento, responsável por uma das maiores operações de recrutamento em larga escala do Brasil. Ele lidera a transformação de Talent Acquisition por meio de inteligência artificial, modelos proprietários de avaliação e jornadas conversacionais, demonstrando como a integração com a tecnologia, dados e inteligência humana redefine a tomada de decisão e amplia o impacto estratégico do RH no negócio. Felipe, o palco é seu, brilha muito e a gente sabe que tem um case incrível na mão aí. Muito obrigado, boa tarde, pessoal. Achei chique essa definição, né? Achei bonita, obrigado. Muito prazer, bem-vindos. Eu sou o Felipe, para quem não me conhece. É muito bom estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de contar um pouco essa história. Agradecer aos meninos aí da Digaí, que é um momento para a gente contar um pouco de tudo que vem sendo construído e muito mais do que contar o que vem sendo construído, a gente compartilhar um pouco dessa história. Vou passar rapidamente aqui só para aterrissar um pouco do contexto e como a gente opera e como eu tenho atuado aqui junto com o time. A gente trabalha muito aqui na parte de... Eu sou psicólogo de formação, trabalhei aí muito focado um período na área da psicologia e depois comecei a me especializar na parte mais estratégica, muito em função do que foi acontecendo e das oportunidades que foram surgindo ao longo de todos esses anos que eu tenho atuado aqui na Tento. Depois me especializei e fiz pós-graduação em gestão e inovação, então a minha formação ela seguiu muito um pouco da necessidade que a gente foi identificando no mercado, que era a gente tinha um modelo mais tradicional de RH, pautado em pessoas, que sempre foi essa a pauta até então, e na medida em que o tempo foi avançando, a tecnologia foi entrando, isso foi evoluindo e minha formação também caminhou um pouco junto. Trabalhei mais de 16 anos com talent, muito focado agora em recrutamento. E tenho uma expertise aqui muito voltada para talent mesmo, com liderança de operações em larga escala. Tento proporciona a gente ter um volume de contratação muito expressivo por mês, associado a uma diversidade enorme de clientes. Então isso faz com que a gente se especialize em cada camada de recrutamento de acordo com a necessidade do nosso cliente. E aí a gente firmou essa parceria aqui junto com a Digaí e a ideia é contar um pouquinho dessa história, tá? Para a gente contar um pouco dessa história, a gente começou de uma dor que é uma dor muito comum que a gente começou a ouvir no mercado. Pô, o que está acontecendo? A gente não consegue contratar. E agora o que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Tem um monte de tecnologia. Como é que a gente escolhe isso? Em que caminho que a gente vai? Que era uma dor que eu e o meu time começou a identificar nas trocas que a gente estabelecia ao longo dos contatos que a gente foi construindo nessa jornada. Que era a questão, no nosso caso, né, na nossa realidade aqui, um alto volume de contratação, né, a gente tinha uma baixa conversão, então é um esforço muito grande. Quando você olha aqui o funil, esses números eles são reais, dentro de um recorte aqui da Tento, com um volume de quase 90 mil inscrições para a gente contratar 2.000 pessoas por mês. A média, para vocês terem conhecimento da Atento, gira em torno de 2.500 contratações mês. Então, quando a gente olha isso em escala, era uma dor operacional que a gente estava tentando aí entender no mercado o que a gente podia fazer para conseguir nos ajudar dentro dessa jornada. Com processos muito manuais, embora, né, todas as empresas aí querem avançar e estão avançando para uma área mais automatizada, a gente ainda tem muito processo manual, então a gente teve que olhar para essa dor, teve que olhar a questão da nossa eficiência, como é que está a experiência, ou seja, a gente foi mobilizado por tudo isso que estava acontecendo na nossa realidade, como que a gente conseguia transformar isso e trazer valor para a empresa sem tirar o humano do centro, que é um dos exercícios mais difíceis, né? Que é o que a gente vem discutindo muito atualmente. Tá? Esse funil, então, é a nossa realidade, é um funil muito agressivo inicialmente quando a gente olha, mas para vocês terem ideia da dimensão, dentro da nossa plataforma hoje, a gente tem uma média aí de 1,5 milhão ano de inscrições, então é um volume muito expressivo de dados e a gente precisava, não era nenhuma questão só de precisamos colocar tecnologia para que a nossa operação se sustentasse na linha do tempo versus o avanço que o negócio estava exigindo, a gente precisou olhar para essa dor. Então, o lugar que aconteceu, a nossa reflexão partiu desse incômodo, tá? Aí a gente começou a pensar e falou, bom, e se a IA, aonde a gente começa a colocar a IA? E se a IA assumisse, de certa forma, esse papel, aonde ela pode assumir, mas sem perder o quê? A gente é de RH. Né? Então, que é uma das maiores discussões que a gente tem hoje, né? Onde a gente coloca a tecnologia sem perder esse cuidado com a subjetividade que a gente sabe que a IA não dá conta de abraçar. E mesmo que ela captura parcial e transforma em algoritmo, sem perder esse olhar
trazendo uma jornada mais fluida, mais inteligente. As jornadas hoje, elas, de um modo geral, e a nossa dor também estava nesse lugar, eram jornadas muito desconexas, que não eram interligadas. Como é que a gente dava sinergia para essa experiência do candidato e como que a gente colocava o ser humano aí no centro da decisão, usando a tecnologia em todo esse volume. E foi aí que a gente começou a falar, bom, então alguma coisa pode acontecer aqui de legal. E aí um dado que a gente foi olhar antes da gente implementar e sair fazendo, né, junto com os meninos aqui construindo todo esse trabalho, a gente foi olhar para a realidade do que estava acontecendo na transformação, né? Ou seja, se 39% das organizações já utilizam a IA dentro do RH, e eu tenho uma expectativa de que 92% dos CTROs querem uma integração maior, associado a 87% que esperam uma adoção de IA nos processos de RH, ou seja, tem oportunidade aqui. Quando você olha o número, para quem trabalha, a gente que trabalha com isso no dia a dia, fatalmente vai entender que tem uma oportunidade aqui que a gente não está olhando, que a tecnologia já existe, existe uma intenção dos executivos e da alta liderança das grandes corporações de adotarem a AI e automatizar esse processo, mas a gente ainda tem uma lacuna que espera que isso aconteça. Então foi muito nesse lugar, baseado naquela dor que eu compartilhei com vocês, que a gente começou a trazer a reflexão para o humano, no sentido de fazer o exercício de como que a gente implementa isso e faz com que a nossa jornada passe a ser mais inteligente e mais ágil, né? Pensando no volume aqui que a gente opera. E aí, a gente chegou aqui, né, nessa reflexão dizendo que assim, olha, o futuro ele não é... A discussão já avançou, como os meninos colocaram aqui, o Christian colocou no comentário dele também, quando ele falou mais cedo, que não é por quem adota, é porque ela está aí. A gente tem a tecnologia hoje. É como que a gente aprende a tomar decisão com ela. Parece uma coisa óbvia, né? Porque a gente ouve isso em muitos comentários, em muitas falas, mas quando eu sentei com o meu time e a gente falou, olha, aqui precisa olhar, não tem mais para onde correr, como é que a gente coloca a IA? Muito pressionado também, a gente sabe da nossa realidade por resultados, foi da onde a gente falou, bom, então de fato existe um lugar aqui que a gente tem que olhar. E aí quando a gente tomou essa decisão de olhar, lembram lá no começo do slide que a gente fala um pouco da dor. E quando a gente está operando em larga escala, num volume muito grande, com um time muito enxuto e muito justo, olhar para um processo e transformar isso dentro de quem já opera sem um esforço adicional, ele é um pouco trabalhoso. E aí a gente começou a debruçar um pouco, bom, se 70% da pirâmide de transformação hoje, ela está pautada em pessoas e processos, que conecta inclusive com o que eles estavam falando aqui. Né? Então, como é que a gente olha para esse processo, coloca tecnologia e depois a gente gera um algoritmo para trabalhar para a gente. Foi nesse espaço que a gente aterrissou toda a nossa ideia. O que significa na prática? Bom, eu já tenho um ATS, eu já tenho um match, eu já tenho, em tese, um processo já estabelecido, com uma IA treinada. Por que eu estou aportando, então, uma outra tecnologia para fazer esse trabalho de matching? Porque aqui é onde veio o pulo do gato, que a gente entendeu que precisava fazer uma conexão que faltava e que foi exatamente nesse lugar que os meninos ajudaram a gente para poder ter um olhar um pouco mais refinado e construir um resultado sólido, onde o robô não só olhasse para o currículo, para o que habitualmente a gente já estava acostumado, mas que ele conseguisse fazer a conexão de toda essa esteira e fizesse uma roda inteligente, principalmente voltado na experiência do candidato. Né? Porque não adianta a gente construir um processo de larga escala, sendo que eu não estou aderente com o que o candidato vivencia ali no dia a dia. E aí a gente colocou tecnologia, olhou para as pessoas e falou, bom, a gente precisa alcançar isso daqui, esses resultados. Ser mais ágil, ter uma melhor experiência, tem que reduzir o tempo de contratação, né, que a empresa hoje não tem esse desafio de redução, e eu contratar de forma mais assertiva e mais rápida. E aí, depois que isso clareou e a gente falou, bom, a gente sabe o caminho, o que a gente encontrou? Resistência. A gente é do ser humano, né? A gente tem uma tendência natural a... Calma, veja bem. Claro, não dá para generalizar, mas isso é um comportamento muito inerente à condição humana quando a gente se depara com esse processo de mudança e principalmente você pegar as mesmas pessoas para executar aquele processo que elas já fazem há muito tempo. Né? E como é que você provoca isso? Você encontra medo, você encontra mudança de cultura, é uma camada mais profunda que inclusive essa semana a gente reuniu o time para falar exatamente sobre isso, né? Porque é um trabalho que você não faz uma única vez e está tudo certo.
né? As pessoas se sentem inseguras, a gente se sente seguro, né? Então, esse lugar de resistência também, quando a gente se colocou, foi onde para a gente clareou. E a gente falou, bom, se a gente precisa transformar, a gente está nesse processo e a gente faz parte dele, naturalmente a gente vai ter que passar por essa transformação. Porque senão não adianta a gente ir lá e colocar e estabelecer um processo e a gente não vai conseguir sair do lugar. E aí foi quando a gente fez a primeira aposta, a gente virou pro Christian e falou, bom, Christian, esse é o tamanho do problema, toma. Né? E muito gentilmente ele falou, bom, vamos resolver isso daqui. Para ele não tem tempo ruim, né? Para ele e para o time dele, falamos, bom, a gente precisa disso baseado nessa dor, nesse volume. E aí a gente desenhou a primeira POC, que foi basicamente trazer todo o processo seletivo hoje que a gente operava dentro de um ATS para o WhatsApp. Usando aí já um processo que ele já tem muito parrudo estabelecido dentro de uma IA generativa e automatizar o máximo de fluxo que a gente conseguisse. E foi ótimo, eu vou trazer um pouquinho dos resultados para vocês depois. A gente conseguiu colocar jornadas dentro do WhatsApp, coletando dados mais rápidos, com uma triagem mais automática, tendo um direcionamento melhor. A gente passou a entrevistar essas pessoas dentro do WhatsApp, o que aumentou a nossa aderência, eu vou contar um pouquinho lá para frente para vocês. E a gente passou a ter respostas mais naturais. Então, para quem ainda não teve a experiência, eu super recomendo, porque isso era uma das coisas que a gente se preocupava muito. Como é que a gente traz a experiência do ser humano desse candidato para dentro do WhatsApp, que é uma ferramenta de uso comum, mas que cada vez mais a gente tem menos tolerância para ter que lidar. Porque a gente sabe que é o melhor canal de comunicação, mas quantas mensagens a gente não deixa de responder por dia? Simplesmente porque não dá conta. Então, como é que a gente entrava nesse lugar mais valioso, que era a atenção do candidato, sendo que a realidade da nossa empresa, por exemplo, é contratar dentro de um volume muito grande em salários, né, mais achatados, não tão atrativos quando eu comparo isso com o mercado, e num volume muito grande. A gente colocou isso dentro do WhatsApp, foi a nossa primeira aposta. E aí, o que aconteceu quando a gente olhou lá no WhatsApp? A gente, logo na largada, já teve um ganho de 17% no aumento das respostas. Na largada. E é incrível isso, porque você 17% num volume de 100 mil candidatos mês, 100 mil inscrições mês, é um volume muito expressivo para o nosso trabalho. Né? Então, é uma potência. Colocar o WhatsApp no nosso canal de comunicação aumentou naturalmente a aderência, porque é onde as pessoas estão, que o nosso público está e é onde a gente consegue se comunicar melhor. Então, a gente começou a ter mais alcance, começou a responder melhor e aumentou naturalmente esse engajamento, né? Trazendo um olhar gigantesco para a escala, né? A gente estava entrevistando mais. Então, ali a gente traz alguns dados preliminares que a gente, olhando os entrevistados e admitidos, então antes da gente colocar a tecnologia da Digaí, a gente entrevistava 50% do quem estava no funil e a gente aumentou para 67,8%. Então é muito expressivo. Porque, ou seja, a gente tem uma jornada onde o candidato entra 7 dias por semana, 24 horas, e aí a gente não tem limitação desse fluxo, o que torna o processo mais fluido, que era o que a gente esperava. Então falamos, pô, Christian, Andrei, os meninos aí, puta, legal, ó, conseguimos, avançamos, entendemos aqui que foi um golaço a gente colocar o WhatsApp, mas ainda tem alguma coisa que está acontecendo aqui que a gente não conseguiu abraçar, porque tem outras dores que não é só você engajar a jornada e levar o candidato até o final. É levar o candidato até o final e fazer com que ele seja admitido, porque nesse intervalo ele desiste, porque ele está lá com o nosso concorrente ou com qualquer outro segmento ali abordando ele em algumas localidades, principalmente que são mais difíceis de contratar. E aí dentro também a gente, e é muito engraçado porque eu basicamente tenho todo um time que se incomoda com tudo. Então quando a gente olhou, nossa, que legal, lindo, feliz, mas a gente ainda tem uma etapa, e aí volta naquele slide que eu estava compartilhando com vocês, que era uma etapa do processo que ela não tinha sido abraçada. E aí a gente concluiu e falou, bom, a gente cobriu uma parte da esteira então, mas a segunda parte a gente não concluiu. E aí foi quando a gente foi para a segunda POC, porque a gente desceu a lupa para o nosso processo, entendeu os ganhos, mas a gente percebeu que grande parte dos testes, por exemplo, eles não estavam integrados na jornada do WhatsApp. Então ele precisava, que é aquele lugar que você olha e fala, bom, eu ainda tenho aquela jornada fragmentada. Ela não é uma jornada fluida. E a gente sabe hoje que se a gente não proporciona essa fluidez para o candidato, ele vai desistir, naturalmente. E aí a gente avançou para um segundo trabalho
muito fruto, e aí isso eu quero dar muito um destaque, porque cai naquele primeiro slide que eu trouxe aqui para vocês, que é assim, aonde entra o humano nisso? A gente tinha tecnologia, a gente tinha os meninos aqui do nosso lado para construir, para poder criar, para ajudar a gente a chegar no lugar que a gente precisava, mas se a gente não desse o caminho, a gente não desse o direcionamento com os insights que a gente teve nessa troca, usando o lado que eles têm de tecnologia, de fluidez de jornada, e olhando a nossa inteligência de recursos humanos, onde eu coloco isso dentro da minha realidade operacional, a gente ia continuar só ganhando escala, e foi daí que veio a ideia da segunda POC, dentro dessas provocações, onde a gente falou, bom, então a gente conseguiu colocar os candidatos dentro do WhatsApp, e se a gente fizer com que eles façam os testes e integre toda a jornada dentro do WhatsApp. Aí, de novo, os meninos, não, vamos colocar, vamos fazer. Isso aconteceu quase que num passe de mágicas. A gente passou a colocar as provas e os testes dentro do WhatsApp e aí foi um golaço. Porque a gente aumentou a nossa aderência basicamente para 100%, porque naturalmente entrou dentro do processo do candidato ele fazer toda a integração dentro do WhatsApp, e isso nos ajudou para que ele também tivesse as avaliações personalizadas e customizadas dentro. Para vocês terem ideia, a gente trabalha com uma carteira em média de 79 clientes na Atento, o que faz com que cada jornada seja customizada de acordo com a necessidade do nosso cliente contratante. Então a gente precisa de uma tecnologia obrigatoriamente que é hiper customizada, porque se a gente não tiver essa dinâmica, a gente fica muito engessado. E é o que a gente tem visto hoje, que são jornadas mais enrijecidas e faz com que a gente não tenha tanta aderência nessa jornada. E aí, quando a gente percebeu que isso poderia ser legal, a gente falou, bom, vamos dar um grande salto, que assim, além da gente colocar tudo isso dentro do WhatsApp, a ideia é como que eu integro agora o tal do comportamento. O Christian contou um pouquinho na apresentação dele sobre, né, o DNA, e uma das dores, aí é uma reflexão também que surgiu lá nas nossas conversas, porque aqui também, gente, o que a gente vem percebendo é que assim, se você não abre espaço para esse lugar não aparece. Porque qual é a tendência? É você pegar a tecnologia e colocar dentro de um processo. Ou pedir para um robô ir lá mapear e ele dar a melhor alternativa. E aqui é onde entra o olhar humano. E aí quando a gente percebeu que, bom, precisa conectar, e quando a gente olha o descritivo da vaga, a gente fica muito congelado naquele lugar, que é onde ou o requisitante definiu, ou o que a gente entende que é o mais adequado. Só que a gente falou, poxa, e se a gente fosse lá olhar a atividade do cara? O que ele faz lá no dia a dia? Como que ele executa aquela atividade? Associado a um grande problema, porque a gente estava perdendo muitas pessoas ao decorrer do treinamento, da capacitação. E aí a gente falou, bom, vamos colocar o robô também para entender lá o que está acontecendo dentro desse treinamento, porque das duas, uma, ou ele vai entender que tem uma sinergia legal, estamos contratando certo, ou a gente tem um problema porque a gente está mobilizando competências diferentes em lugares diferentes. E aí a gente precisa refinar. E aí foi quando a gente entendeu aqui que precisava dar um salto maior. E aí foi da onde gerou os nossos resultados, porque quando a gente colocou isso dentro da nossa jornada, naturalmente, dentro de 8 meses, a gente teve ganhos assim muito potentes para o volume da Atento, né? Então, quando eu olho para a escala, a gente tinha aumentado lá dentro da primeira POC 17% que eu contei para vocês. E na segunda POC, quando a gente colocou os testes e integrou tudo dentro da jornada do WhatsApp, isso subiu para 100%. Por quê? Porque obrigatoriamente o candidato precisava fazer o teste para continuar. Então, como estava dentro da interação dele, ele não precisava sair dali para um outro lugar, ele terminava e concluía, o que fez com que a nossa aderência aumentasse. Isso foi muito expressivo para a gente, porque a gente era uma dor que eu comentei lá no começo, né, perder a aderência do candidato logo na entrada. A gente aumentou e teve um ganho aqui em velocidade, reduzindo aí o time to fill em 1,5 dias. Isso na realidade da Atento sem nem dizer, até arrepia, porque é muito, muito forte. A gente contrata, para vocês terem em média, 68% de 0 a 7 dias. Então já é um resultado muito alto. Quando a gente apresenta que você reduz, quando você coloca uma tecnologia em um dia e meio dentro de uma realidade onde você já opera em 7 dias, isso daqui tem um valor muito importante. É um ganho muito, muito forte. A gente melhorou a experiência, colocou tudo dentro do WhatsApp e aumentou a nossa conversão. Mas o ganho aqui, eu acho, na matemática toda dessa equação,
quando a gente foi olhar o resultado, a gente percebeu que, quando a gente comparou o período, eu aumentei o meu volume de forecast em 14%, ou seja, eu aumentei o meu pedido. Daquilo que eu estava trabalhando no período anterior, eu aumentei em 14%. E lembrem, a gente está falando de 2.500 vagas mês média. A gente reduziu em 6% dentro do mesmo período headcount. Então foi uma redução espontânea e natural da vida em função dos próprios movimentos da organização. E aqui a gente passou a contratar mais. É uma equação que basicamente é o sonho hoje nosso, porque no fundo, o que a gente tenta colocar e fazer com a tecnologia? Fazer com que ela traga os ganhos de escala, que ela diminua o nosso tempo de contratação e que basicamente a gente converta mais, que a gente consiga contratar isso e colocar pessoas no nosso funil. Tudo bem até aqui? Aumentamos o forecast, reduziu pessoas e aumentou as contratações. Então, isso para a gente foi muito legal, né? Gerou muita visibilidade dentro da empresa e uma parceria muito forte aqui com os meninos, justamente porque você colocar uma tecnologia numa operação tão gigantesca como a Atento tem os riscos, né? Então foi uma aposta muito ousada nossa e a gente conseguiu gerar um valor muito grande em resultados em todas as camadas. Ele não afetou só um indicador, né? Quando a gente transforma isso para os resultados que a gente entrega dentro da área, a gente conseguiu desdobrar isso para quase 100% dos indicadores. Mas, ainda assim, é aquela coisa do incômodo, né? Ai, lindo, bacana, olha que legal, produzimos um baita de um resultado, mas a gente precisa aqui trabalhar com a IA assumindo essas tarefas. Entendemos o lugar que a gente tem que estar. Agora, onde entram as pessoas? A gente precisa fazer com que a gente assuma valor, que de tudo isso que eu estou contando para vocês, de toda essa equação que a gente arquitetou junto com a tecnologia, a gente foi olhar para, beleza, contratamos mais, em menos tempo, em maior volume, porque aqui é onde entra é onde finaliza toda a equação de tudo que a gente está falando de ganhos em KPIs que a gente veio operando dentro da jornada de recrutamento e seleção. Quando a gente foi olhar o resultado e falou, bom, ok, contratamos melhor, estamos olhando as pessoas, ganhamos escala, tudo isso. A gente está contratando melhor? As pessoas têm mais qualidade? E aí, quando a gente foi olhar o resultado, a gente claramente entendeu que a gente estava 0,9 superior à população geral do que a gente estava acostumado a contratar. Então, ou seja, a gente, com a tecnologia, passou a ser mais criterioso. Eu reduzi o esforço humano, e eu estou contratando melhor, pessoas mais qualificadas, para um desafio que são posições que não têm tanta qualificação. Que a gente está falando de primeiro emprego, de currículos que não são tão agressivos do ponto de vista de formação. Então, esse 0,9 dentro da escala da Atento também foi um baita golaço, porque aqui a gente abarca a qualidade junto. Então, de todos os ganhos, além dos KPIs, entra o ponto de contratar melhor, que é também a dor lá que a gente colocou lá no começo. E aí a gente começou a posicionar um novo RH também. Esse funil também ele é verdade, é a nossa realidade. Ele está dentro de um recorte específico aí de 6 meses. E a gente percebeu, bom, então a gente entendeu onde está a tecnologia, entendemos onde as pessoas entram, entendemos que lugar que a gente tem que seguir. Então a gente tem que passar a operar dentro de um lugar mais dinâmico, mais inteligente, mais estratégico, pautado em dados. E é um caminho que a gente sabe que a gente não tem para onde, não dá para fugir. O que aconteceu dentro do nosso funil, que eu já comentei lá para vocês? Então a gente melhorou muito a nossa eficiência, pensando no volume que a gente tem, né, de pessoas que a gente não conseguia nem ter contato com essas pessoas. E hoje a gente consegue dar atenção e fazer com que elas passem pela nossa jornada. A gente melhorou lá o time to fill que eu comentei para vocês dentro do nosso percentual de 77 de 0 a 7 dias. Isso é muito agressivo, porque assim, dentro do volume de 2.500 você contratar em até uma semana é um processo muito estabelecido que faz com que a gente consiga aqui operar em larga escala e tomar decisões muito mais rápidas hoje, pautado aí nos indicadores que a gente tem acompanhado e controlado junto com a Digaí. E a gente traz decisões aí, a gente consegue ter visibilidade de diversidade. Então, quando a empresa precisa fazer alguma manobra estratégica muito rápido, a gente tem dados suficientemente prontos só para olhar e falar, bom, vamos para esse lugar. E aí, que futuro que a gente está construindo, né? A gente quer mais autonomia de trabalho, a gente quer posicionar a inteligência artificial do jeito que está, quer evoluir, quer perder a escala sem qualidade, né? Porque você trabalhar volume
com qualidade, eu acho que é uma das equações mais difíceis de resolver. Só que o olhar tem que estar sempre voltado para a gente poder refinar exatamente isso que a gente está contando aqui. E aí o que a gente agora está apontando aí para trabalhar com todo esse processo estabelecido? Aonde a gente tem uma IA que conduz a avaliação, então a gente já está fazendo alguns pilotos inteligentes dentro de uma jornada automática, já mais seguros do que a IA está, e reposicionando o papel do analista, porque aqui ele entra numa outra camada, né? Ele passa a analisar os dados, ver se aquilo faz sentido, se continuar ou não, se faz sentido a gente entrar e ter uma avaliação ainda humana. A gente está colocando o analista no centro da decisão, então muda um pouco do escopo das nossas atividades, porque passa a exigir aí com que a gente tenha um recrutador lá mais posicionado em dados. A gente tem olhado para o perfil da liderança, que até o Christian comentou também, que muda um pouco o olhar, né, de como o RH trabalha o perfil da liderança, porque até então a gente sempre pegou um grupo, escolheu um líder dentro de um pré-requisito e coloca o robô para operar tudo isso. E aí dentro das discussões também com a Adgaí, a gente pensou e falou, bom, e se eu mudar um pouco e inverter essa lógica? Ao invés de eu posicionar um líder que cuida dessa equipe, e se eu olhar a equipe e escolher um líder baseado nessa divisão? Né? Então a gente começou e está começando a pilotar os perfilamentos de liderança, os perfis, para que a gente consiga aí ter isso mais estruturado e consiga fazer essa arquitetura melhor para a gente ter menos dispersão. Né? E aí conseguir de fato colocar a inteligência artificial para operar nisso e ajudar a gente, inclusive nos processos internos de movimentação, e ter uma escuta contínua e preventiva junto com o time aí de dados, junto com o pessoal da Adgaí. Então estamos caminhando para esse lugar. E a gente segue junto, né? Acho que tem um desafio aqui de mercado, não é só meu, não acho que o desafio do tamanho da Atento, ele acaba impressionando, mas hoje tem posições que a gente sabe que tem muita dor, e a tecnologia, no meu entendimento, ela entra aí muito em todos os lugares. Né? O objetivo aqui é compartilhar um pouco dessa experiência, mas para provocá-los no sentido de como eu uso isso, né? E não só como eu gero o resultado, porque se a gente ficar muito focado lá no resultado final, a gente esquece da construção de como isso acontece no dia a dia. Mas a gente tem apontado aí para trabalhar com pessoas no centro, trabalhar com inovação e resultados aí, de forma que essas parcerias aqui que a gente tem feito, e a gente preza muito lá na Atento, o meu time é todo orientado, né? A gente trabalha muito junto para que a gente tenha essa troca com as empresas, isso tem nos ajudado muito, né? A Adgaí tem nos ajudado nessas conexões também, porque não só por ter dores muito parecidas, mas a gente consegue expandir um pouco a cabeça e consegue ver que a dor do outro pode me ajudar num problema que eu nem tinha pensado, e eu me antecipo a isso. Então acho que essas trocas elas são super pertinentes e a gente está super receptivo para isso. E aí eu quero deixar meu obrigado, agradecer pelo tempo de vocês